Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do programa Ideias da Aldeia. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre desenvolvimento sustentável sob um aspecto muito especial. Vamos conversar sobre a flora, uma das maiores vitrines dos nossos produtos amazônicos. Para isso, nós convidamos Rony Santana, que é um dos coordenadores deste grande evento. Rony, um prazer tê-lo aqui no programa Ideias da Aldeia. O prazer é todo nosso, então, obrigado pelo espaço. Rony, dizer que a flora é uma grande vitrine dos produtos amazônicos não abarca todo o significado dessa feira, né? O que essa feira simboliza, na verdade? Bom, a feira de produtos da floresta, a Flora, é um evento iniciado a partir de uma luta, né, de uma vontade que a classe de pequenos trabalhadores, e a Flora é justamente voltada para o pequeno produtor, né, seja ele índio, colono, agroextrativista, né. Então esse pessoal se organizou durante a década de 90, lá pelos idos de 94, né, e pensou em algo que pudesse estar representando essa luta do pequeno produtor que está preocupado com essa história da conservação da floresta amazônica. Então, justamente para poder fazer com que ela não demonstrasse apenas aqueles produtos que a gente está comendo, utilizando na nossa casa, mas também mostrar que a floresta, através das suas propriedades, né, da sua biodiversidade, da sua capacidade de estar coordenando ou então participando dessa parte do equilíbrio do clima, né? Então, os pequenos produtores foram nessa linha, né, de fazer com que a gente pudesse estar abordando questões que são mais relacionadas a serviço de uso indireto também, né, o saber das populações tradicionais e tudo o que tem a ver com essa questão da mística da floresta. Então a flora, muito mais completo. A Flora começou pensando nos pequenos produtores, né? Essa era a preocupação inicial dela. Hoje vê a Flora do tamanho que está, com toda essa importância para a região amazônica, a Flora ainda continua pensando apenas nos pequenos produtores ou já agregou valores ligados a indústrias, produtos ligados a indústrias e outras coisas do tipo? Exatamente. A gama de produtos que a gente está podendo tirar seja da produção diretamente da floresta, né, através dos produtos florestais madeireiros e não madeireiros, né, esses produtos que são extraídos diretamente, ou seja de algumas propostas que têm a ver com a agroecologia, com a agrosilvicultura, com toda essa questão, toda essa vontade que os pequenos produtores têm, né, esses que estão nessa vanguarda, nessa luta de estar produzindo sem devastar. Então, naquele momento, a gente tinha os produtos muito, vamos dizer assim, sem agregação de valor. E hoje a gente já deu um salto muito grande de qualidade, né? Seja através da própria iniciativa do governo do estado, seja pela organização própria dos pequenos produtores, ou também através da contribuição das organizações não governamentais, como o PESAC, o CTA, a SOS Amazônia também, trabalhando outras questões mais de preservação, mas justamente procurando fazer com que o mercado pudesse estar obtendo produtos de qualidade mais apropriada, né, aquele preço que os pequenos produtores precisam. Então, o processo de verticalização foi muito forte nos últimos anos, né? Apesar da gente ainda ter uma dificuldade muito grande, seja de organização dos próprios pequenos produtores, que é uma luta constante das organizações governamentais e não governamentais que estão envolvidas com isso, ou seja pelas próprias dificuldades normais de mercado, né? Pela forma que os consumidores, né, querem obter os produtos. Então, isso demora um pouco de tempo, né? Afinal de contas, a gente teve um período muito grande de investimentos relacionados à parte da pecuária, para o grande produtor. Então, isso ganhou muita força no estado do Acre. A ideia que a gente está tendo aqui no estado do Acre hoje, que é um estado que está muito na vanguarda, a gente sabe muito bem disso, que no estado a gente tem uma combinação muito grande de políticas públicas e da própria participação dos pequenos produtores, com essa intenção de fazer com que os produtos possam estar sendo elaborados de uma qualidade maior e na quantidade que o mercado está querendo. Então, a Flora tem essa característica de estar demonstrando já estamos na 11ª edição e é visível, né, a capacidade que os pequenos produtores passaram a adquirir, né, seja na organização, seja com o próprio auxílio do Estado do Acre e agora do governo federal, que adotou essa forma
de desenvolvimento sustentável como uma bandeira, né? Então, várias ações têm sido desenvolvidas, seja para a qualificação da assistência técnica de extensão rural, para os técnicos que estão trabalhando nesse meio de fazer valer os princípios da agroecologia, ou seja, diretamente com os próprios produtores, né, capacitando-os, né, e fazendo com que eles possam estar acessando mercados com a qualidade e a quantidade que os produtos dele merecem. Rony, você acompanha diretamente a coordenação da Flora há 3 anos, mas já vem namorando com essa ideia há bastante tempo. O que na tua avaliação, o que mudou no comportamento do pequeno produtor a partir da existência da Flora há 11 anos? Já existe comunidades que produzem pensando especificamente na Flora, ou isso é uma preocupação que não está ali na ordem do dia para o pequeno produtor? Veja, quando a gente está falando em que o produtor tem essa preocupação de estar mostrando na Flora, né, a gente pode estar cometendo um erro, né, mas o que acontece diariamente, né, para aqueles produtores que reconhecidamente possuem um trabalho de acompanhamento técnico, né, em que todos os envolvidos, né, como os técnicos das organizações que estão lá fazendo um trabalho diário, é justamente de fazer com que ele consiga agregar novos conhecimentos. Tanto que, para isso, a gente está com uma experiência muito adiantada, que é um trabalho relacionado com os pequenos produtores lá do Ramal Granada, na estrada de Porto Velho, onde aproximadamente 25 famílias estão trabalhando na elaboração de um produto chamado de farinha múltipla e também da farinha de banana. Eles mesmos tiveram a iniciativa e com a ajuda com o auxílio do PESACRE, essas famílias hoje estão num processo adiantado de organização para poder estar apresentando no mercado local, o produto que é a farinha de banana. Então, ou seja, expor na Flora é uma consequência. Expor na Flora é uma consequência e, na verdade, o que a Flora pretende é fazer com que isso aconteça, né? Fazer com que haja espontaneidade dos produtores no momento de estar buscando melhorar de vida e, ao mesmo tempo, estar conservando a floresta. A Flora apenas está demonstrando, está apresentando os avanços que vêm acontecendo, né? Seja do seringueiro, com os seus trabalhos relacionados à produção de artefatos de borracha, óleos essenciais, seja na produção de madeira, castanha. Então, a gente sabe muito bem que muitas coisas vão acontecendo todos os anos, né? E precisamos, né, estar mostrando isso para a população. Talvez, né, dentro de um futuro bem próximo, talvez no ano que vem, é o que a gente está pensando já para o próximo evento, a Flora nem termina, a gente já está pensando na próxima. O que a gente está querendo fazer era justamente escolher aquelas comunidades que estão hoje no processo adiantado e reforçar para que no final de um período, no final de um ano, né, de atividades, nós possamos estar mostrando os resultados de todo o processo. Então, aonde todo o poder público possa estar envolvido, todo o que tem a ver com essa história da produção primária e da produção dos produtos já mais elaborados, né, essas forças possam estar confluindo no sentido de fazer com que o produtor realmente receba aqueles serviços que são oferecidos pelo Estado e também com a capacidade que as organizações não governamentais têm de organizá-los. Ô, Rony, quantas entidades, organizações participam diretamente da Flora? O número de instituições ele sempre é muito variado de um ano para o outro, né? Esse ano a gente está trabalhando aí com as instituições que estão trabalhando diretamente no dia a dia da Flora, ou seja, naquelas que estão desenvolvendo alguma atividade mais pontual, de aproximadamente 15 instituições, né? Considerando que toda a estrutura que o governo já tem, como a Secretaria de Assistência Técnica e Extensão Rural, a CEATE, a CEPROF, a própria CEF, com algumas pessoas contribuindo em algum momento, e as organizações não governamentais, o IBAMA, que está desenvolvendo algumas atividades lá, a Rede Acreana de Mulheres e Homens. Então, tem uma quantidade grande de pessoas que estão na base do voluntarismo, né? A Flora não tem aquela... O que é mais interessante da Flora é justamente isso, que as pessoas que estão engajadas no trabalho, elas vão mesmo para poder, contribuir, tem vontade de fazer com que isso aconteça. Eu acho que esse é o grande diferencial desse evento, né? 15 instituições é um número bom ou já esteve melhor?
Eu acho que tem sido nessa base, né? Eu não me lembro bem quais foram as quantidades que foram dos últimos eventos, mas aproximadamente é por aí. É um número razoável, né, digamos assim. Tu saberias nos dizer em quais foram os piores momentos da Flora e quais as razões? Talvez o momento mais complicado que a gente tem é quando temos que organizar os produtores para poder trazê-los para cá. Porque você sabe muito bem que o acesso no estado do Acre é muito difícil. Na Amazônia como um todo é muito difícil. Então, especificamente em todos os eventos a gente tem essa dificuldade, né, de fazer contatos, de fazer a confirmação das pessoas que estejam vindo para apresentar suas experiências. Mas talvez, politicamente, o momento mais complicado que nós tivemos foi quando, em 97, aquela administração que tinha ganho o governo municipal, nós tivemos assim um pouco de embate no momento de estar demonstrando para esse pessoal que a Flora não era simplesmente um evento como outro qualquer, era com a intenção de ser muito mais completo e realmente favorecer o pequeno produtor, e não simplesmente para as pessoas aparecerem na mídia, nem nada, mas para realmente fazer com que o pequeno produtor pudesse estar vindo para Rio Branco e estar demonstrando as experiências. Então foi um momento meio conturbado, mas a gente conseguiu depois fazer com que eles pudessem estar entendendo, e as coisas andaram bem. Hoje a relação entre o poder público e essa característica de identidade com o povo da terra já foi superado, né? Já é um problema que foi superado. Bom, a gente acredita que sim, pelo que tem andado nos últimos anos desse governo, e agora mais recentemente pela Prefeitura Municipal de Rio Branco, onde o próprio prefeito Angelim tem demonstrado um carinho muito grande com relação a essa capacidade, a essa nossa aptidão florestal, né? A nossa preocupação com a questão ambiental. Então tem colocado todo o pessoal que realmente tem a ver, assim como o governo do estado tem a ver com essa característica da nossa produção e com a preocupação com o pequeno produtor, né? Os outros estados participam da Flora? Sim, nós temos expositores que estão vindo de Santarém, no Pará. Tem 4 experiências que estão vindo de Santarém. Temos do Maranhão, do Tocantins, que estavam confirmados até sexta-feira passada, e do Amazonas, né? E a gente está vendo bem direitinho aí essa capacidade diversificada de produção com esse pessoal. Rony, esses produtos de outros estados, quando tu observas ali nos estandes, quando são expostos ao público, há diferenças entre o que vem de outros estados amazônicos e o que é produzido aqui? Que diferenças são essas? Nós acreditamos que a diferença mais significativa que tem é mais na capacidade de organização que algumas apresentam. Aqui no estado do Acre nós temos experiências que têm uma capacidade maior. Por exemplo, os seringueiros aqui da região do Alto Acre e do Vale do Iaco, que trabalham com produção de castanha, eu acredito que eles tenham tido uma vantagem muito grande, justamente porque fizeram com que o estado do Acre pudesse adotar uma política diferenciada para a questão da produção de borracha e do subsídio, da produção de borracha e subsídio, e juntamente com a produção de castanha, que ganhou uma força muito grande nos últimos 2 anos, né, com esse programa da compra antecipada. Para você ter uma ideia, tem produtores que saíram de uma produção de 2, 3 mil reais para quase 20 mil reais de castanha. Isso é um impacto fortíssimo de uma relação de política pública. De 2 para 20? De 2 para 20, é incrível. A gente praticamente quase não acredita quando a gente fica sabendo desse tipo de coisa, mas são depoimentos. É até interessante que a TV Aldeia possa estar entrevistando esse pessoal como uma experiência mesmo concreta da parte de organização dos produtores e contribuição do poder público, né, nessa história toda. Assim como também é uma reivindicação das organizações não governamentais, que tem sido muito atuante na organização dessas propostas, né? Agora, artesanato, a produção de óleos, né, óleos essenciais, né? Os não madeireiros, como os não madeireiros, de um modo geral, tem algumas experiências lá fora que estão na frente da gente.
ninguém sabe se pelo fato de terem um acesso muito mais organizado ao mercado, e aí eu acho que esse é o papel da Flora também, é de fazer com que aqueles que estão no nível mais elevado possam estar ajudando outros que ainda estão engatinhando. Então aqueles lá podem dizer, puxa, eu posso chegar nesse nível, né? Mas tem sim, alguns produtos têm uma diferenciação de qualidade dos que vêm de fora. Por exemplo, o pessoal que está vindo do Maranhão tem uma ligação muito grande com instituições com o mercado de fora do país. Então eles já entraram num sistema em que a produção de babaçu, a produção de óleos também da floresta, né, dos babaçuais e tudo, tem uma qualidade já exigida pelo mercado internacional. Então nesse ponto eles são mais adiantados, mas também aqui a gente tem outras experiências, como eu falei, que são muito mais interessantes. Por exemplo, Rondônia, que tem uma ligação muito grande com o projeto, entre os projetos RECA e da APA, né, no Ouro Preto, e o outro aqui no Nova Califórnia, já estão com um processo adiantado nessa produção baseado na agroecologia, né, tem palmito. Então, isso tudo ajuda muito no processo de organização também no estado do Acre. Então, principalmente pelo fato de que a gente tem uma equipe interessante aqui, a organização está aqui, as pessoas têm esse compromisso e eu acho que a gente vai conseguir fazer com que tudo seja bem equilibrado, guardadas as devidas proporções, evidentemente. Correto. Rony, nós vamos fazer um breve intervalo e no próximo bloco a gente continua conversando a respeito dessa troca de experiências entre os estados amazônicos. Claro. O Ideias da Aldeia volta em instantes. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com Rony Santana, um dos coordenadores da Flora, uma das maiores feiras de produtos amazônicos da região. Rony, no primeiro bloco nós terminamos conversando a respeito dessa troca de experiências entre outros estados amazônicos e o Acre, especificamente no espaço da Flora. E você havia falado que estados como o Maranhão já têm experiências com o mercado de exportação. O Santarém também já tem boa parte do mercado ali da região do Pará, Amazonas, exportando os produtos para o Sudeste, comercializando os produtos para o Sudeste. Há algum setor da Flora em que essa comercialização é incômoda, que não se valoriza mais os aspectos culturais, mais os aspectos ligados à terra, que não especificamente a questão econômica? Bom, a gente tem observado que essa luta diária para ganhar o mercado, ganhar a competição, ela às vezes chega a ser meio que incômoda, né? Porque os padrões do consumidor hoje em dia, nesse mercado globalizado que a gente está vivendo, eles exigem uma mudança muito grande de produto, né, que possa atender aos anseios da população. Então, a Flora tem demonstrado que, às vezes, os produtores ficam meio cansados, né, nessa luta, mas a turma não desiste. Então, esperamos ainda que o mercado a população, de modo geral, possa estar realmente valorizando, né, essa característica que os produtos têm com essa preocupação do meio ambiente, né, que não dá para a gente se excluir do meio ambiente. Ontem eu estava vendo uma entrevista do Arthur falando rapidamente sobre isso, né, ele disse que a gente fala do meio ambiente, mas como se o ambiente estivesse ali, né, e nós estamos fora. Então passamos a sentir problemas quando entramos nessas questões da falta de água, coisa assim, que é inclusive o tema da Flora. Mas não temos percebido que os produtores estejam desmotivados, né? Ficam um pouco cansados na luta, mas
com essa. Ô, Rony, em relação à participação dos produtores na feira, como é que uma comunidade pode se fazer representar na Flora? O que é que ela tem que fazer? Veja só, a Flora, ela é uma proposta do movimento social, como eu falei no começo. Então, Conselho Nacional de Seringueiros, FETACRE e, na época, UNI, né, que hoje foi substituída pela UPIM, né, que é a classe que hoje representa os povos indígenas do estado do Acre, tem as ligações diretas com as experiências lá na base, né? Então, fazemos contatos através da FETACRE, através do Conselho e através da UNI, né, para poder fazer com que essas pessoas possam estar vindo expor, né? Então, aquelas que têm uma característica de realmente estar se preocupando com uma melhor organização é que a gente seleciona para trazer, né? E aí tem algumas que já são tradicionais, né, que já vêm desde o começo da Flora, e são essas que, como eu falei no último bloco, que a gente consegue perceber a evolução. E essa seleção, Rony, como é que é feito? Como é que é analisada a qualidade dos produtos que estão na Flora? São basicamente aqueles produtos que hoje já estão ganharam um tipo de mercado ou que já estão a poucos passos de consegui-los, né? Então, com aquela qualidade que a gente acha que o produto possa ter e ser exposto na Flora. Então, as organizações que representam essas instituições, essas comunidades, elas apontam, então, a comunidade que está localizada na Floresta Estadual do Macauã poderia estar apresentando esse produto justamente porque já tem uma capacidade de organização e uma qualidade adequada desse produto no mercado. E a concorrência interna existe? Existe, e esse é um problema não somente no estado do Acre, mas na Amazônia como um todo. No final da década de 90, início dos anos 2000, né, nós tivemos uma experiência com o programa Bolsa Amazônia, né, um programa que tinha radicado na Universidade Federal do Pará, em que os produtores poderiam estar dizendo para uma central de informações quais eram aquelas experiências, quais eram os produtos que poderiam ter acesso ao mercado. Então, quando você vai falar da quantidade, né, e da qualidade do produto, para poder colocar no site lá, normalmente gera um problema, né, de concorrência, porque o produtor que está lá atrás vai dizer, puxa, mas se eu fizer negócio através desse programa, eu posso estar dando a informação que o meu concorrente está querendo. Então, você imagina a gama de produtos que se tem na Amazônia, né, como um todo, desde frutos, óleos e artesanato, e concorrendo entre eles, né? Então, fica meio que complicado, às vezes, a gente obter essas informações justamente por causa dessa concorrência que existe entre eles. Por exemplo, aqui no Acre, na Flora, a gente vai ter várias experiências com artesanato, e um pouco daquilo que a gente tinha falado anteriormente, né? Quer dizer, aquele produto que está lá com um pouquinho mais de qualidade, quando chegar aqui, aí os produtores que estão aqui com qualidade inferior, né, ou mesmo daqui do estado do Acre, podem muito bem dizer, puxa, mas então aquele sujeito acolá está apresentando um produto meio diferenciado, então eu fico meio perdendo, mas pode ser que isso seja interessante justamente porque ele pode conseguir mercado observando o comportamento do outro. Então, esse também é um dos objetivos. Rony, essa concorrência, ela tem um risco, né, de perder a função de identidade com os povos amazônicos, né? Porque a concorrência, ela, ao mesmo tempo que ela torna a máquina mais dinâmica, ela também corre o risco, por exemplo, de desestimular o pequeno produtor, o pequeno produtor achar que não tem condições de concorrer com outro do estado do Pará, por exemplo. Mas eu acho que o mercado está aberto para todo mundo. Sim, né? sem então, dúvida. O mercado local mesmo, né? O mercado de Rio Branco, o mercado regional, o mercado nacional, ele tem uma capacidade muito grande de absorver esses produtos, desde que nós possamos estar ajudando na capacitação dessas pessoas, né? O Sebrae tem um programa muito bom nessa área, por exemplo, do artesanato, tanto que recentemente saiu no jornal local
produtor de Porto Acre, né? O produtor de Porto Acre recebeu o prêmio da ONU, né, de qualidade, não somente a qualidade do produto em si, mas pela característica que esse produto tem de ser elaborado sem devastação da floresta. Então, o SEBRAE, o CTA tem um trabalho muito bom nessa área com o pessoal, com as comunidades do Porto Dias, né, que está trabalhando com semente de jarina, está trabalhando com o próprio manejo florestal madeireiro, que também ganhou uma força muito grande nos últimos anos. É claro que o desafio do manejo comunitário é grande ainda, porque o produto ele é elaborado com a internalização de custos ambientais, porque fica fácil para o produtor, por exemplo, tirar madeira da forma clandestina e alguém pagar para ele o equivalente a R$9 por metro cúbico, R$15. E quando, na verdade, aquele produto, se você internalizar, se você colocar os custos ambientais que o produtor está absorvendo para ele, esse produto deveria subir aí 20, 30 vezes esse preço. Então, essa também é uma das preocupações que a gente tem, mas acontece que nós vivemos nessa história do capitalismo selvagem, né? Tanto que tudo foi globalizado, né? As referências de preço são conhecidas em todos os lugares. Então, nós temos um desafio grande, que é fazer com que exista uma conscientização da população que obtém os recursos naturais de que existem custos ambientais. A Flora, justamente para esse ano, ela está voltada para essa questão, né? Qual é o tema da Flora? E existem várias palestras que são dadas durante a Flora. Como é que estão os rumos dessas palestras? O que vai ser debatido? Certo. A programação da Flora para esse ano ela está bem vasta, né? É uma semana inteira de muita coisa que está acontecendo. Começa quando? Para a gente, quem está envolvido em tudo, né, já começou hoje. Na verdade, ontem, que foi o lançamento, né, onde a gente convidou a imprensa para poder estar demonstrando isso daí, lá no local, lá no Horto Florestal, onde vai ser realizado a partir de quinta-feira. Nós chamamos a imprensa também para que houvesse uma espécie de café da manhã com os operários que estão trabalhando lá, né? E também, claro, as pessoas que estão envolvidas com a organização. Então, começamos ontem, pela parte da manhã, e vai ter uma abertura amanhã à noite. Então, amanhã à noite é uma abertura. É uma abertura. Que horas? A partir das 7 horas da noite. Né? O público já pode ir a partir desse horário? O público pode ir a partir, claro. 7 horas da noite no Horto Florestal. No Instituto de Educação Lourenço Filho, no auditório que tem lá. Porque aí vai ser o local de apresentação Bom, vai ter uma premiação para as crianças que concorreram com desenhos para que pudessem estar sendo apresentados na Flora. A ideia era de que dali saísse o cartaz, né, a arte da Flora, mas infelizmente foram tantos os desenhos, são tão bacanas assim, que a gente ficou meio preocupado de dizer assim, não, vamos priorizar isso daqui, né? Teve muita coisa interessante. Rony, só para esclarecer, amanhã à noite às 19 horas no Instituto de Educação Lourenço Filho é apenas a abertura, né, oficial do evento. Fica ao lado do Teatrão. Ao lado do Teatrão, exatamente, ali de frente à Defensoria Pública, né, aquele espacinho que tem ali. Correto. Mas a Flora vai ser mesmo no Horto Florestal. A Flora vai ser no Horto Florestal. É apenas uma solenidade amanhã à noite, né, quarta-feira. E na quinta-feira a gente começa com o início do dia, a partir das 8 horas, também no Instituto de Educação Lourenço Filho, a gente vai estar com o seminário, né, Valoração da Floresta. Então, esse seminário é aquilo que você estava falando, né? Tem o objetivo de estar discutindo temas que são importantes para o processo de conservação e desenvolvimento da Amazônia. Então, de 8 até 4 horas da tarde, nós teremos várias palestras com a participação, inclusive queria aproveitar para convidar, né, a classe de pequenos produtores rurais, que já tem uma grande parte que está confirmada. E também, infelizmente, a universidade está de greve, né, que seria um público também excelente para poder estar lá e estar ajudando a discutir essa temática. E também, evidentemente, toda a classe de técnicos e a população de um modo geral, para poder estar no evento e estar conhecendo quais são as questões, quais são as experiências mais importantes que a gente tem nesse momento no Acre e na Amazônia como um todo, né, como a parte de ecoturismo, manejo florestal, e também uma discussão de uma questão que está sendo crucial no mundo inteiro hoje, que é essa capacidade que nós devemos ter para poder estar internalizando custos ambientais ao processo de desenvolvimento.
Então, temos aí uma pessoa que está vindo de fora, o professor Ronaldo Cirilo da Mota, do IPEA, que está vindo para cá para ajudar a gente na discussão do tema valoração do meio ambiente. Temos também o professor Foster Brau, que vai apresentar os resultados do levantamento que foram feitos para a questão dos danos ambientais que foram causados com o processo de incêndio que aconteceu durante o ano de 2005. Temos o professor Edson Ferreira de Carvalho, que é uma capacidade muito grande para poder estar discutindo. Professor Edson, de onde que ele é? É da Universidade Federal do Acre, que vai estar. O professor Foster e o professor Edson são da Universidade Federal do Acre e vão estar mostrando quais são os danos que foram causados com todo esse processo. À tarde a gente tem, do primeiro dia, a gente tem uma apresentação do Mâncio Lima Cordeiro, representando o BASA, e do governador Jorge Viana, representando o governo do Estado, com as políticas que estão relacionadas à questão do desenvolvimento sustentável, desenvolvimento rural sustentável, e também a visão do movimento social para esse desenvolvimento que a gente tem observado, que está sendo discutido e tal. No último dia, nós temos uma apresentação. Dia quando? Na sexta-feira, no último dia do seminário. Mas já depois de amanhã, na quinta-feira, nós já vamos ter a flora aberta a partir das 17h30 no Horto Florestal. Então a exposição vai ser de 17h30 até as 22 horas, né, todos os dias até domingo, onde vão estar ali aproximadamente 77 expositores, né? E essas pessoas vão estar demonstrando lá esses produtos que a gente já conhece e o que tem de mais inovador. Então, além de uma vasta programação cultural, que é essa, perguntar sobre isso. Essa é a parte assim que foi trabalhada com muito afinco, né, da equipe de organização, onde são valorizados os artistas locais, né? Temos grupos de dança, crianças apresentando o teatro e tudo, e com um momento assim crucial da parte cultural, que é a apresentação no sábado do Sebastião Tapajós, Nilson Chaves e Sérgio Soutos, os três que vão estar se apresentando lá no Horto Florestal. Tudo, a parte cultural também vai até domingo, com aí um encerramento com um grande forró, né, com o grupo local aqui, liderado pela Verônica Padrão. Então, acho um negócio bem, bem grande mesmo, e assim como a flora precisa ser, né? Sempre aumentando a sua importância. Rony, tem algum site que quem quiser saber mais detalhes sobre a flora pode acessar? Claro, o site da Flora pode ser acessado através do www.flora.org.br ou através do nosso telefone da equipe que está organizando, 3228-2377. Então, quem quiser obter material, folder e toda a programação completa do evento pode obter com esse pessoal aí que a gente vai atender com todo carinho. Rony, para finalizar essa nossa conversa, por que a Flora não foi para os municípios ainda? Ou já foi? Nós tivemos uma experiência com a Flora no município de Chapuri, isso em 1998, em alusão aos 10 anos sem Chico, né? Foi uma necessidade que o movimento social encontrou naquele momento, foram vários eventos também juntos, e foi muito interessante, apesar de ser num módulo pequeno, né, do evento, mas pelo menos nós pudemos estar demonstrando lá naquela região o poder que a floresta tem de produção. Estamos ainda em fase de estudos, né, para poder ver se nós podemos levar o evento para Vale do Juruá, por exemplo. E isso é um desafio, nós pretendemos expandir isso daí. Recentemente me perguntaram sobre a possibilidade de ser um evento permanente no Acre, né? E tudo isso a gente está estudando. A questão maior é a estrutura que a gente precisa e também da organização, da quantidade de pessoas que são envolvidas, né? É uma coisa que é muito desgastante, mas que nós não perdemos o foco, né? Vamos um dia desse realizar o evento aí no município. Rony, a equipe do Ideias da Aldeia agradece muito a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado pelo espaço, e a gente está agradecendo muito também toda a divulgação que a mídia, de um modo geral, está dando. Vocês aqui, desde o começo, já estão
envolvidos com isso daí e até a próxima. Obrigado mais uma vez. Bom, para você que nos acompanhou em uma das cidades acreanas, fica aí a dica. A flora como uma das nossas expressões culturais e, por que não dizer também, econômica. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo programa.